Naquele anúncio que pôs à janela, e com um atrevimento muito moderno, convidava todas as mulheres da zona a, depois de deixarem os filhos brincar na rua ao final da tarde, como de costume, e vendo-se então com aquele bocadinho livre, irem à reunião em sua casa ao anoitecer dessa quarta-feira, onde ouviriam coisas que lhes interessavam. Ficariam boquiabertas, prometia o anúncio, ao saberem de questões relevantes para as mulheres, as quais tinham sido levantadas na tal reunião do subgrupo na Baixa. Adicionalmente, quisessem elas expressar a sua opinião sobre qualquer outra questão que pudesse considerar-se um direito das mulheres, o conjunto das mesmas seria depois transmitido e discutido na próxima reunião mensal que decorresse na Baixa e posteriormente no próximo encontro internacional, que era o maior de todos e que era trimestral. O anúncio não mencionava a questão da fronteira ou os problemas políticos ali da zona, o que era desconcertante. Todos ali no bairro, homens e mulheres, ficaram atónitos. Mas que raio lhe deu? Que lembrança foi a dela de pôr semelhante coisa na janela? E começaram os rumores sobre ela e sobre aquele seu anúncio, que só pararam quando as más línguas regressaram aos temas do costume. Possíveis informadores, quem agora andava a praticar sexo adulto com quem e qual o país que provavelmente iria ganhar quando se realizasse o próximo concurso da Miss Universo na televisão. Olá, bem-vindos a um novo vídeo da Biblioterapeuta. O meu nome é Sandra Barão Nobre. Acabei de ler um excerto de Milkman, um romance de Anna Burns, da irlandesa Anna Burns, que ganhou o Man Booker Prize em 2018. Este romance conta a história de uma jovem de 18 anos que vive numa cidade da Irlanda do Norte, num bairro católico, ali entre a fronteira dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, e a história tem como pano de fundo o conflito político, religioso e armado na Irlanda do Norte. Milkman tem muitas particularidades. Uma das que eu gostaria de realçar, para além de ninguém ser apontado ou tratado ao longo da história pelo nome próprio, ninguém tem nomes neste romance, ou é designado por nomes próprios. O livro é também narrado na primeira pessoa e a protagonista, esta jovem de 18 anos, dirige-se ao leitor num tom muito informal, como se estivesse a falar connosco, e eu admito que nas primeiras páginas demorei um pouco a assimilar essa forma de escrita e a entrar no ritmo dessa forma de narrar a história, mas a partir do momento em que se entra, em que se consegue entrar dentro deste ritmo e deste estilo de escrita, o livro lê-se muito bem e com facilidade. Devo dizer-vos, aliás, que este ano já li 32 livros e este é definitivamente um dos 5 melhores que li este ano na área da ficção. Esta jovem de 18 anos, ela tem uma noção muito, diria, aguda do quanto é diferente em relação às pessoas que vivem no bairro onde ela reside e inclusivamente às pessoas que lhe são mais próximas, da sua família mais próxima. E então, perante essa diferença e tendo em consideração o conflito político, armado e religioso que ela vive, ela decide adotar uma estratégia que é passar despercebida para não arranjar problemas. E então é uma pessoa muito introvertida, muito calada, diria até propositadamente tímida, frequenta a escola à noite, trabalha durante o dia, tem um namorado, uma relação que procura manter secreta, portanto pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe da existência daquele namorado. E depois é uma pessoa que adora ler, mas não uma literatura qualquer, por detestar o século XX, que é o século onde ela vive, com todos os problemas que isso acarreta. Esta jovem leitora lê apenas livros publicados no século XIX ou em séculos anteriores ao século XX.
E curiosamente é por causa desse hábito de leitura que ela vai chamar a atenção dos outros, porque ela tem um hábito que eu considero delicioso e que eu não consigo ter, que é ler enquanto caminha. Quando vai de casa para o trabalho ou quando vai do trabalho para a escola, ela tem o hábito de ler enquanto anda, enquanto caminha até esses locais. E é precisamente esse hábito que alguns consideram estranho, que acaba por chamar a atenção sobre ela. E como se sabe muito pouco sobre a vida desta jovem, inclusivamente a própria mãe e as irmãs que ainda vivem com ela em casa e as irmãs mais velhas que já casaram e os cunhados, sabem muito pouco sobre a vida desta pessoa muito reservada, que opta por ser reservada. A verdade é que muita gente, uma pessoa em particular, vai tentar colmatar esses espaços em branco sobre a vida desta pessoa, que é esta pessoa, criando factos, inventando coisas, enfim, lançando boatos e rumores. E o rumor é, a par desta protagonista, desta jovem de 18 anos, o outro grande protagonista do romance de Anna Burns. Porque estes rumores, este principal rumor que é criado e todos os outros pequenos rumores em volta desta jovem acabam por ter consequências brutais, por interferir gravemente na vida desta jovem rapariga. Milkman tem, para mim, essa grande virtude, que é chamar a atenção sobre o quanto os rumores, os boatos são perniciosos. Fiquei com a sensação, se não mesmo a convicção, de que um boato rouba o controlo da vida da pessoa que é alvo desses boatos. Muito difícil é, por vezes, de nos defendermos de boatos, de rumores que podem ser criados de forma propositada, outras vezes não tão propositada, mas a verdade é que a sensação com que eu fico é essa. A pessoa que é alvo de um boato perde controle sobre uma determinada parte da sua vida, que pode ser mais ou menos importante, mas acho que isso é profundamente injusto e feio até. Portanto, algo que eu acho que fica entre muitas outras coisas, como por exemplo, nos últimos meses eu li este romance durante o confinamento. E uma das coisas que me ficou e que eu acho que vai ficar comigo durante muito tempo é nunca mais ter assistido a um pôr do sol da mesma maneira, ou seja, lembro-me sempre da protagonista deste romance, mas uma das muitas coisas que ficam após a leitura de Milkman é precisamente essa tomada de consciência do efeito pernicioso do boato, pensarmos se calhar duas vezes antes de darmos ouvidos a boatos ou rumores, antes de darmos valor, antes de propagarmos e continuarmos enfim, dar vida a esses boatos e esses rumores. Portanto, fica aqui um romance que nos ajuda a tomar consciência disso e eventualmente a mudar alguma atitude. Se gostaram deste vídeo e se quiserem descobrir outras sugestões de leitura, não se esqueçam de ver os muitos vídeos que já estão disponíveis no canal da Biblioterapeuta aqui no YouTube e, para serem notificados de vídeos futuros, subscrevam o canal. Boas leituras e até breve!